Olá, começa agora o Agrocultura. No programa de hoje você vai ver o protagonismo das mulheres se fortalece no campo. A presença feminina é cada vez maior no comando de propriedades rurais. E muitas continuam a chegar para fortalecer essa tendência. Conheça a estilista que deixou tudo na cidade para empreender no agronegócio. Vamos conhecer a maior colônia pomerana do país, onde a tradição rural, os costumes e até o idioma são preservados. Imigrantes camponeses que chegaram nos anos 1800, os pomeranos vieram de um país que já não existe mais. Colonizaram partes de Minas Gerais, Rondônia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. E até hoje permanecem ligados à agricultura. Um segredo guardado a 7 chaves durante muito tempo mantém a tradição do queijo artesanal produzido nas fazendas de Minas Gerais. O Agrocultura visitou um autêntico produtor de queijo mineiro no interior do estado para descobrir o segredo do sucesso junto aos consumidores. O Agrocultura está começando. As mulheres ganham cada vez mais representatividade e reconhecimento no agronegócio. Deixaram de ser apenas filhas ou esposas dos donos de propriedades rurais e se tornaram agricultoras, pecuaristas, engenheiras agrônomas e executivas do agronegócio. E muitas também chegam das cidades para empreender no campo. Nossa equipe percorreu 60 quilômetros do município de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, até a propriedade da Dona Divina, próxima à cidade do Prata. Por mais de 20 anos, ela trabalhou com alta costura. Há 15 anos deixou a cidade e hoje se dedica exclusivamente à vida no campo. Quando eu resolvi vir para cá, todo mundo olhava, inclusive minha família olhava e falava assim, ela é louca, ela vai largar a vida da cidade, um trabalho já consolidado, para começar do zero na roça. Mas eu acho que o importante é a gente realizar o nosso sonho, né? Se a gente tem um sonho, se é possível, a gente tem que correr atrás. Na propriedade de 20 hectares, 3 deles são destinados à produção de frutas, como manga, maracujá e mamão. Outras quase 1000 mudas de limão, abacate, goiaba e banana aguardam a hora do plantio. Toda a produção é destinada à fabricação de polpas. E aqui tudo é orgânico, sem uso de agrotóxicos e conservantes. Por enquanto, a produção da Dona Divina é um processo artesanal. Ela vende os produtos, a polpa das frutas, para os vizinhos, para os parentes, para os amigos. Quem está preparando as especificações da futura embalagem dos produtos também é mulher. É a jovem Natália, estagiária e estudante do curso de nutrição da Universidade Federal de Uberlândia. Nosso principal objetivo é desenvolver os rótulos para a venda comercial futuramente. Em relação à informação nutricional e tudo que é necessário das polpas de fruta. O gerente regional da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, Emater, no Triângulo Mineiro, observa um crescimento constante da participação das mulheres no agronegócio mundial. Hoje já é muito comum você ver as mulheres na liderança de vários negócios. Você pega desde de negócio no processamento de alimentos, da agroindústria, café, bovinicultura de leite, grãos. Ainda segundo ele, o gênero feminino tem algumas vantagens em relação aos homens. A mulher tem um pouco mais de cuidado na tomada de decisões, ela estuda melhor para tomar uma decisão e quando ela toma, geralmente ela é mais acertada. Segundo os dados do Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de 2006, a participação feminina na direção de estabelecimentos ou propriedades agrícolas familiares era de 13%. Já em 2017, quando o IBGE divulgou o último censo agro, esse percentual subiu para 19%. Outra pesquisa da Associação Brasileira do Agronegócio, divulgada em 2017, feita com 862 mulheres em todo o país, mostra que, em relação à escolha de trabalhar na área, 15,6% já eram proprietárias ou sócias da propriedade, 34% têm membros na família que já atuavam e pouco mais de 36% escolheram o ofício porque gostam da vida no campo. Que o diga a Dona Divina. Eu sinto uma alegria muito grande. Na cidade, às vezes, você trabalha o mental. Aqui é o físico, mas no final da tarde você sente prazer. Da propriedade da Dona Divina,
nós iremos conhecer a Marisa, advogada e dona de uma fazenda que produz leite, soja e milho próximo ao município de Capinópolis, a pouco mais de 200 quilômetros de Uberlândia. A propriedade que Marisa administra aguarda chuvas para o plantio de 29 hectares de milho e 90 hectares de soja, além do cuidado com as 220 cabeças da raça Girolando, que produzem, em média, 1.000 litros de leite por dia. Ela conta que tudo começou quando perdeu o avô em outubro de 2013. A minha avó deu a oportunidade. Falou assim, ó, eu acredito em você. Então, você quer continuar, vamos junto. E aí, a gente continuou. Desde pequena, ela sempre teve vontade de trabalhar no campo, mas por uma razão, digamos, mais que especial, optou pela advocacia. Meu avô tinha pedido, eu queria ter feito veterinária, inclusive eu prestei o vestibular para a UFO, na época era o PAIES, e acabou que ele me pediu, eu quero uma advogada na família. Eu falei, vô, mas não tem nada a ver com o que eu quero. Não, mas você vai, eu quero. No fim das contas, eu falei, não, eu vou fazer a vontade dele, e aí se depois eu quiser, eu faço a veterinária. E nesse tempo todo, eu só vim percebendo tanto que o direito foi importante na minha vida, porque abriu muito a minha cabeça para várias áreas, para entender até da fazenda mesmo, porque agora eu estou fazendo uma pós em direito agrário, que é voltado ao meio ambiente, sustentabilidade, e aí eu tenho que saber exatamente como levar isso para gestão fazenda e ser sustentável. No início, os desafios foram muitos, o que exigiu a contratação de uma consultoria especializada. A partir disso, a gente começou a saber exatamente quais vacas produzem, quanto, se ela se paga, quanto de ração que eu tenho que dar para cada uma, que eu tenho que dividir em lotes, aqui como vocês podem ver, está dividido em lotes, o pasto, o que eu tenho que melhorar, e aí a gente veio fazendo os investimentos e planejamentos desde então. Além de aprender a lidar com o agronegócio, um novo desafio surgiu também, que é aprender a liderar os funcionários da fazenda. Eu comecei um diálogo sempre com os prestadores de serviço aqui, não só os colaboradores, mas também com quem presta serviço para a gente, explicando o que eu queria, como que era antes, como que eu queria fazer, para entenderem que eu não sou tão desentendida do assunto. Peraí, que ela entende do que eu tá falando, para dar o respeito. Veja a seguir no Agrocultura. Conheça como se produz o autêntico queijo artesanal mineiro, declarado Patrimônio Imaterial do Brasil, e também o segredo guardado às 7 chaves durante muito tempo e dá identidade única ao produto. Nós voltamos já. O queijo artesanal de Minas Gerais, declarado Patrimônio Imaterial do Brasil, coleciona prêmios mundo afora pela qualidade e sabor. E esse sabor diferenciado, que agrada tanto ao paladar, tem um segredo que durante muito tempo foi mantido às 7 chaves e confere ao produto uma identidade única. O Agrocultura foi até a cidade de Araxá, em Minas Gerais, visitar um típico produtor de queijo artesanal para descobrir esse segredo que dá o toque final na produção e faz toda a diferença. 4h30 da madrugada. O dia nem clareou. Nessa pequena propriedade de 25 hectares na zona rural de Araxá, o vaqueiro César já está de pé. Está na hora de buscar as vacas no pasto e levá-las para a ordenha. E ele chama todas pelo nome. Vai, Kelly! Ô, Kelly! Vai, Catrina! Amor! Volta, Michele! A raça é o Girolando, conhecida pela boa produção de leite. Graças à mecanização do processo, a ordenha das 100 vacas termina ainda de manhãzinha. Aí nós vamos trazer nela, chega aqui, faz o teste da caneca, aí o leite já vai lá, sai canalizado aqui, já cai lá dentro da ordenha, dentro da queijeira. São retirados em média 1.800 litros de leite por dia, a base para a produção do queijo. O leite é canalizado até a queijaria. A ordenha mecânica, como você acabou de ver aí. Mas a produção do queijo, ela é toda artesanal, o que faz com que muitos queijos produzidos aqui em Minas, como os da região de Araxá, sejam diferentes, graças ao domínio de uma técnica singular, que é passada de geração para geração.
Aqui trabalham 5 queijeiras. Nesse processo todo manual, que pode durar um dia inteiro, uma das primeiras etapas é separar o soro da massa, que vai dar origem à iguaria. Aos poucos, a massa vai sendo apurada. A conta é simples. São necessários 10 litros de leite para 1 quilo de queijo. Haja braço pra fazer, viu? Mas é bom. Fazer queijo é muito bom. No final do dia, está muito cansado? O braço está inchado? Não, o braço até que não incha, não, mas é gratificante fazer uns queijos. Agora o momento mais importante para garantir o sabor especial, a extração do pingo. O pingo, na realidade, é a concentração de bactérias lácticas boas que vão dar sabor característico ao queijo. Que cada propriedade dá um pouquinho de diferença no sabor justamente pelo pingo. Então, o pingo é aquele finzinho da dessoragem do queijo. A hora que você vira o queijo à tarde, que você muda o sal de lado, você coloca uma vasilhinha para parar, que seria a isca para o próximo queijo do outro dia. Que no outro dia você vai adicionar o pingo ao leite e as bactérias vão começar a desenvolver, dando a qualidade que no final vai dar o sabor diferenciado, que a gente fala que é o terroir de cada propriedade, de cada região. Os quase 4.000 quilos de queijo feitos na fazenda do Alexandre têm tempos de maturação diferentes. Podem variar de 2 semanas até mais de 60 dias. A combinação de tantos elementos compõe o terroir, premiado em um concurso mundial na França, a terra do queijo. É o queijo Minas artesanal, que começa com o processo que vocês viram, queijo fresquinho, que vai para o queijo branco, que é um queijo com 14, 15 dias de maturação, e ele vai maturando. O que ganhou na França é o que eu passo a resina azul, que é o mesmo queijo. A hora que ele está com 30 dias de maturação, a gente passa a resina. A resina é feita de caseína, própria para o consumo, tem todas as liberações, pode ser usada, né? E ele muda um pouquinho as características da maturação, porque o queijo vai secando com o tempo. Então ele passa a secar mais lento e vai agregando sabor, mais qualidade ao sabor dele. E foram os ensinamentos do avô que inspiraram o Alexandre a transformar o sonho em negócio. E ele decidiu empreender. Basta ter boa vontade para começar a produzir queijo. Aquela historinha do pequeno produtor ter que ficar lá clandestino, escondido, porque não consegue. Basta ter boa vontade que ele, fazendo 3 queijos por dia, ele começa a produzir e já consegue pagar o financiamento e ter sua vida própria na produção de queijo. A embalagem a vácuo garante a conservação dos queijos, que saem de Araxá e são distribuídos para lojas, mercados e empórios de todo o país. Vai para o aeroporto de Manaus, vai para Petrolina, vai para o Rio Grande do Sul, para São Paulo, Rio. Pequenos volumes, mas já está andando no Brasil todo, mostrando a qualidade do produto. Mas antes de terminar a nossa saborosa matéria, o Alexandre também ensina como partir para aproveitar todas as nuances do queijo de Araxá. O ideal do queijo é as fatias, quanto mais fina, melhor. Parece que o sabor fica mais intensificado, você consegue apreciar melhor, ver a diferença de cada propriedade, da qualidade do queijo de cada produtor. O certo é você cortar um queijo, você começar aqui e ir levando. E veja a seguir no Agrocultura. Conheça a maior colônia pomerana do Brasil. Imigrantes camponeses que chegaram aqui há 150 anos, colonizaram regiões de vários estados e nunca perderam a ligação com a agricultura. Nós voltamos já. Prepare-se para conhecer as tradições de uma cultura bem diferente, a pomerana. Imigrantes camponeses que colonizaram regiões de Minas Gerais, Rondônia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. A maior colônia pomerana do país está localizada nas Montanhas Capixabas e até hoje mantém uma ligação muito forte com a agricultura, que passa de geração para geração. Esta cena poderia ter sido registrada em qualquer lugar do país, se não fosse por um detalhe.
Nej, det dåligt att se i Santa Maria och då blir ni restaurant, ska jag Que língua é essa? É a língua pomerana. Nós somos descendentes de pomeranos. Onde nós estamos? É Rio Posmoser, Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Para entender um pouco da história desses imigrantes em terras capixabas, a gente precisa voltar no tempo. Os primeiros pomeranos chegaram em 1859, em 28 de junho de 1859, e vieram então até a colônia de Santa Leopoldina. A partir de 1872, eles começaram a subir, com destino à região de Caramuru, Jequitibá, que era chamada então de Alta Pomerânia. E aqui, hoje, onde é o centro de Santa Maria, né, a partir de 1880, né, começou a ser colonizado. Então, o primeiro colono pomerano que chegou aqui era Frederico Grülke, que, coincidentemente, esse ano faz 150 anos que ele chegou no Brasil. A antiga Pomerânia já não existe mais. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, parte do seu território foi incorporado à Polônia. O restante passou a integrar a Alemanha. Mas, por aqui, os costumes e tradições do povo camponês são mantidos até hoje. Alguns, digamos, bem curiosos. Quem aí já viu noiva casar de preto? A noiva não tinha como se dar ao capricho de fazer um vestido apenas para o dia do casamento. Ele precisava ser reaproveitado, e reaproveitado de muitas formas, em outras ocasiões, até mesmo para ir para os cultos. E na época não se tinha uma gama de cores tão grande como nós temos hoje. O branco não era 100% branco, era aquele branco algodão, não era um branco tão claro como nós temos hoje. Além do vestido preto, outras relíquias estão guardadas aqui no Museu da Cultura Pomerana. Uma delas é a língua. Aqui em Santa Maria de Jetibá não se fala somente o português, mas também o pomerano. Dá só uma olhada na quantidade de livros escritos em pomerano. Tem até um dicionário que transforma o português em pomerano. Outra tradição que chama a atenção é a religião. Aqui na cidade, a religião predominante é o luterano. A Bíblia também está escrita em pomerano. Pomerano também adora música e é por isso que os instrumentos musicais fazem parte do cotidiano dos moradores. A concertina embala o trabalho na roça nesse pedacinho do Espírito Santo. Aliás, essa é outra característica dos pomeranos. Eles têm uma forte ligação com a agricultura. Eu fui criada e debaixo dos pés de café, deitada em peneira, sendo assim, bebê ainda. E meu pai e minha mãe já me levavam na roça de bebezinha, né? Então, assim, praticamente fui assim crescendo no meio da agricultura, né? Fartura e variedade. A Angelina produz um pouquinho de tudo no sítio da família. O couve-flor, brócolis, beterraba, verduras em gerais, né? Café, gengibre, milho, feijão, o aipim, batata, é bem diversificado. Não tá para plantar assim tudo de uma vez, mas vai fazendo a rotação de cultura, né? Tem as épocas que você planta verdura e tem a época do gengibre, a época da cebola, do alho. Então, praticamente de tudo um pouco da agricultura. Algumas frutíferas, né? Como laranja, tangerina. Então, é bem diversificado, né? Banana. Foi trabalhando com a terra que ela criou os filhos. A Adriele saiu para estudar, se formou e voltou para dar continuidade às suas origens. Com 14 anos, já fiz um curso técnico em agropecuária com habilitação em agroindústria. Depois eu fui para Minas, né? Estudei na Universidade Federal de Viçosa, me formei em economia doméstica. E depois disso eu não quis ficar mais naquela. Eu queria voltar para as minhas raízes, para a minha família, para a minha comunidade, para ter realmente esse contato mais próximo com a terra, mais próximo com a minha família. A gente tem baixíssimo êxodo rural.
Os jovens que se formam, eles têm vontade de permanecer no campo, têm vontade de tocar as atividades das famílias. E justamente por isso também que as propriedades, né, elas vão diminuindo cada vez mais, porque vai passando de pai para filho, de avô para neto, e aí vai se dividindo. Conhecer a cultura pomerana é mergulhar na história, mas não dá para ir embora sem saborear uma iguaria típica dos imigrantes, o brote. O brote é um pão, né? Ele é feito com batata doce, inhame, cará, pode ser usado chuchu, aipim e fubá de milho branco, que são os ingredientes que os pomeranos encontraram aqui no início da migração e permanece até hoje como um dos principais itens da comida pomerana. Os costumes e tradições dos imigrantes estão preservados até hoje. A língua, que é falada diariamente nos comércios, em casa, né? As escolas têm atividades com os alunos para resgatar, além da língua, brincadeiras que aprendiam com os pais. A música, ela é um instrumento muito forte, que ela liga as famílias com a religião pelos instrumentos de sopro. Os nossos grupos de dança são uma atividade muito forte na preservação e manutenção da cultura pomerana também. Além da culinária, é claro, né? Por falar nisso, a comida pomerana possui alguns pratos conhecidos. A que o povo mais conhece quando se fala de culinária pomerana é o brote, o bolo ladrão e também o biscoito. Mas a nossa culinária ela é muito extensa. A Simone é descendente de pomeranos, aprendeu a preparar os pratos típicos com os pais e tem o maior orgulho disso. Quando eu conheço a história do meu povo, é um orgulho muito grande, né? É uma alegria muito grande, é uma satisfação poder fazer parte desse povo que deixou um legado tão bacana pra gente, né? Que passou por tantos desafios, tantos obstáculos e que venceram. Por isso que nós estamos aqui hoje. A culinária pomerana, ela conta um pouquinho da nossa história, né? Porque o pomerano ele teve que ir se reinventando, se adaptando nessa região. Então foram criando as suas receitas, foram trazendo o seu conhecimento lá da Pomerânia. O que não tinha aqui foram adaptando. E assim é até hoje, né? Se o pomerano quer fazer uma receita e não tem todos os ingredientes lá, ele vai adaptar ali com o que ele tem em casa. A prosa está boa, mas simbora pôr a mão na massa. Para preparar a torta, você vai precisar de 20 bananas nanica grandes, 5 xícaras de chá de farinha de trigo, 5 xícaras de chá de achocolatado ou chocolate em pó, 1 xícara de açúcar, canela em pó a gosto, além de manteiga. O preparo é muito simples. A gente começa primeiro com as bananas, né? De preferência que a banana esteja madurinha, né? Descasca ela, deixa separada, fatia elas. Depende do tamanho da banana. Às vezes dá 3 fatias, 4. Deixa separado e vai separando os ingredientes. E depois a gente faz uma grande mistura do trigo, o chocolate, o açúcar e a canela. E aí começa então montando primeiro com a misturinha, coloca as bananas, depois cobre ela de novo com a mistura, aí inverte a posição das bananas, porque o que antes eu colocava na horizontal, agora eu vou colocar na vertical. E aí normalmente eu coloco 3 camadas de banana e finalizo em cima também com a misturinha. E põe para assar. Se a banana não estiver muito madura, tiver meio de vez, eu coloco pequenos pedacinhos de margarina, que ela vai ajudar a umedecer. Porque o próprio doce que a banana solta é o que vai umedecer toda essa mistura. Será que pode usar outra variedade de banana além da nanica? A banana prata bem madurinha também dá. Dá para usar também. Aí é ideal que você coloque pequenos pedaços de margarina, porque ela não solta tanto caldinho, né? Já a banana da terra fica muito seco. Então eu não costumo fazer com ela não. Então o ideal é a banana nanica. Está pronta. Agora é só levar para o forno. Depende do forno. Eu costumo deixar em torno de 45 a 50 minutos para ficar bem assadinha, né? Então dá para preparar ela, coloca para assar
Enquanto que termina o almoço, a torta já está pronta também. A torta está cheirando, sinal de que ficou pronta. E depois desta aula de culinária pomerana, a gente não pode ir embora sem experimentar a torta. A torta já esfriou. Corta um pedacinho para mim, Simone. É muito cremosa, é muito saborosa. A textura lembra uma palha italiana, mas o sabor da banana faz toda a diferença. Você consegue sentir a banana, o chocolate. Se eu fosse você, eu não perderia tempo não. Já correria para a cozinha para preparar essa torta. É boa demais. O Agrocultura de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo domingo. Uma ótima semana para todos.